Mas olha, o negócio é o seguinte. Se tem um problema que muitas mulheres passam, a gente já fez pauta a respeito do assunto, e é um problema sério, porque ele pode trazer aí inúmeras consequências, inclusive para a saúde. Estou falando de ovários policísticos, tanto ovários policísticos quanto síndrome dos ovários policísticos. Hoje, a gente está recebendo a queridíssima nutricionista Fernanda Paolucci. Bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, muito bom tê-la aqui. E a gente vai falar da alimentação de uma paciente que foi diagnosticada. Isso. Mas antes, a gente tem aí umas palavrinhas da queridíssima ginecologista e obstetra, doutora Mariana Ala, que vai contar um pouco o que é a síndrome, o que são os ovários policísticos, para a gente poder entender todo o quadro e por que a alimentação está diretamente ligada. Olha lá. Olá, Carol. Olá, pessoal. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a síndrome dos ovários micropolicísticos. O que é isso? Isso é um distúrbio hormonal que pode acometer até 10, até 20% da população. E qual o problema dessa síndrome? O problema é que ela está muito envolvida com aumento de gordura corporal, que aí no final das contas obesidade, com aumento do hormônio masculino, que é a testosterona. Isso implica em aumento de pelos, aumento de acne e problemas relacionados ao ciclo menstrual, que são ciclos mais espaçados. Às vezes a mulher pode passar 2, 3 meses sem menstruar. E quais são as consequências dessa síndrome? Além de um problema de fertilidade que essa mulher pode desenvolver, ela tem um hormônio no corpo muito aumentado, que é a insulina. E esse hormônio, quando ele está em quantidades normais, ele é importante para o nosso corpo, ele faz o açúcar entrar nas nossas células. Mas quando ele está em quantidade aumentada e o nosso corpo cria uma resistência, a gente pode começar a ter problemas, ter um aumento do risco de problemas como diabetes, como pressão alta e outros problemas do coração, até como doenças degenerativas cerebrais. Então a gente não quer que isso aconteça. Qual é o principal tratamento para o ovário micropolicístico? Então, muito se falou quanto ao uso de pílula. A gente sabe que quando usa a pílula anticoncepcional, realmente abaixa os níveis de testosterona. Mas, se essa mulher não tem necessidade de tomar pílula para anticoncepção, tem outros tratamentos que também podem ser feitos. E hoje a gente vai falar sobre um muito importante, que é a alimentação. Então, a gente sabe que o ovário micropolicístico responde muito bem à atividade física regular. E quando eu falo atividade física, a gente tem que ser regular mesmo. E além disso, a alimentação. Com o acompanhamento de uma nutricionista, hoje o programa está recheado de dicas valiosas para vocês aprenderem como cuidar dessa parte da alimentação. A gente consegue melhorar essa resistência insulínica e consegue melhorar também os níveis de testosterona. Isso é muito importante, porque em alguns casos, mesmo sem precisar de medicações, a gente consegue retornar à função ovulatória. E aí esses cistos que podem normalmente aparecer nos ovários começam a melhorar, a resistência insulínica também, e também a testosterona, e de repente essa mulher passa a ter ciclos ovulatórios, podendo no futuro ter uma gestação saudável. Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Não deixem de procurar o seu médico ginecologista, fazer os seus exames regularmente, e aí depois você procure ajuda nutricional também e saiba tudo sobre ovário micropolicísticos. Um abraço. Obrigada, doutora. Sempre um prazer aí ouvir suas palavras. Doutora Mariana Ala, para a gente abrir nossa pauta. Então, Fernandinha Paolucci, é um assunto meio complicado. E polêmico. É polêmico? É polêmico. Por que a alimentação está diretamente ligada a uma síndrome dos ovários policísticos? Quem tem a síndrome do ovário policístico, ela tem um problema de resistência à insulina instalado. Tá. Ou de hiperinsulinemia, então o pâncreas libera muita insulina, ou os receptores, né, não respondem à insulina que é liberada pelo pâncreas. Tá. Então a gente tem esse problema. E a gente também tem um problema de comunicação da hipófise com o nosso ovário. Ah, é? Então ambas situações faz tanto com que meu corpo produza uma taxa hormonal, principalmente de hormônios andrógenos, maior. Hormônios andrógenos estão relacionados, são hormônios sexuais que a gente fala que são os masculinos. Tá. As mulheres têm hormônios masculinos. Então é um aumento da testosterona. Isso. Quando tem a síndrome. Exatamente. Aldosterona, androstenediona, testosterona, pode ser do DHEA mesmo, que são precursores. Tá. O próprio LH, então quem libera o LH é a hipófise. Entendi. Né? Então o LH, principalmente pelo ovário, pode
produzir a testosterona. Mas sabe uma coisa interessante agora que eu tô pensando, juntando aqui alguns assuntos? A gente já falou várias vezes da importância dessa testosterona não estar tão baixa para a mulher manter libido. Exatamente. Massa muscular e coisa e tal. E no caso da síndrome dos ovários policísticos... A gente produz em grande quantidade. E aí por isso não faz tão bem. Isso, e como a gente tem esses hormônios andrógenos, não é só a testosterona, né? Então se eu tiver os outros, eu não vou ter uma massa muscular incrível. Pelo contrário, eu vou começar a ter um corpo feminino que não é feminino. Então a androstenediona, a aldosterona faz a gente começar a ficar inchada, com ombros largos, braços grandes, né? É uma mulher que acumula uma gordura mais androide, que é na região abdominal, né? Então não é normal uma mulher ter umas costas largas, braços grandes. As mulheres, por mais que elas tenham uma estrutura um pouquinho maior pela genética, né? Vamos supor, uma alemã, né? Ou sejam muito altas, elas são delicadas. Então, o ideal é que... Sempre o ombro da mulher tem que ser bem menor do que o quadril da mulher. Entendi. Tá? Então, se a gente começa a perceber que aqui tá ficando grande... E fofinho, né? Fofinho, meio com gordura. Exatamente. Isso é importante você falar. Você vai tendo um ganho de massa magra também, porque a insulina tá alta, ela é anabólica, e você vai começando a depositar também gordura no corpo. Então, geralmente são aquelas gordinhas duras que não têm celulite. Mas que tá gordinha. Que são bravinhas, que tem ou acne nas costas ou no rosto, ou tem uma oleosidade maior, ou começa a criar falha no cabelo. Olha só. Né? Tudo então é um isso cabelo mais ralo. por causa do quadro de... Tem um rostinho mais inchado, né? Axilas mais escurecidas por conta da resistência à insulina. Tá? Então a gente tem vários indícios, indicadores. São mulheres que têm uma TPM muito forte, quer matar alguém, quer matar cólicas muito fortes. Cólica também. Né? A cólica vem muito forte porque, como a gente tem resistência à insulina e acúmulo de gordura, excesso de célula de gordura gera o quê? Resposta inflamatória. Então a tua TPM vai ser o dobro de uma mulher normal. Jura? A cólica também. E aí, nesse momento, entram com o anticoncepcional. Isso que eu ia te perguntar. E aí? E aí você mascara esse perfil androgênico, mas você continua com a resistência à insulina. Então, talvez você não fique tão grande, mas a resistência à insulina tá lá. Mas você continua ganhando gordura. Continua mesmo com a pílula que vai... Mesmo com a pílula. Enfim, ajudar em alguns itens. A produção de hormônios masculinos. Né? Mas não do aumento da insulina. Não, e não da adiposidade do corpo. Entendi. Outra coisa também muito importante. Quando a gente tem esse ciclo, né, da produção de testosterona, existe uma enzima que converte diretamente essa testosterona em estrona e depois estradiol. A gente não é mulher? A gente vai fazer essa conversão maior. Então, se eu produzo mais andrógeno, eu também vou produzir mais estrona. Só que a estrona deixa a mulher com aquele corpão, trambolho. Entendi. Entendeu? Aquele corpo de Fiona, Shrek, entendeu? Então, que não é normal. Exatamente. Pra mulher, né? E não é um corpo a Fiona normal. É uma gracinha, mas, poxa vida, não é pra gente ficar não com é um corpo normal. Então, não é pra você olhar pra uma adolescente e achar que ela é normal perto das amigas dela. Entendeu? Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Esse processo pode começar na adolescência ou ele também pode começar numa fase adulta e que a mulher desenvolveu essa síndrome com o passar do tempo. Ó, essa é uma foto clássica de quem tem o quadro. Isso. De características, né? Como você falou, que cresce aqui, fica fofinho. Muito largo. Aí, ó. Isso também. Aí já, tudo bem, a gente já... Aí a gente já entrou na síndrome metabólica. Metabólica, tá. Que é outro problema. Porque às vezes você tem o cisto no ovário e não gera a síndrome, que é toda essa alteração metabólica, hormonal. Todos os eixos hormonais, eles são interligados, tá? Por isso que um mexe com o outro. Ou você não tem o cisto, que é o meu caso, e você tem a síndrome. Pode ter só síndrome sem ter o cisto? Tem. Então, como que a gente enxerga isso? Quando a gente bate o olho no exame em níveis de testosterona, LH, FSH, essa relação, a gente identifica. Então, é uma paciente que tem dificuldade de perder peso, é uma paciente que treina e não necessariamente come muito. Olha, né? Que perigo. É uma paciente que se mata na academia. E não vê resultado. Ela cresce.
Ela cresce, ela quer definir, mas ela cresce. Olha, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com a pauta. Porque às vezes, poxa vida, é complicado, né? Às vezes a gente faz tudo, a diferença, interessante essa foto. A gente se mata de fazer o negócio e não tem o resultado. Por quê, né? A resposta pode estar aqui. Outra coisa clássica, a mulher perde a cintura. Toda mulher tem cintura. Tá? A mulher que tem ovário policístico, ela tende a ter aqui mais quadradinho, mesmo que ela ainda não está gordinha. Tá. Diminui cintura. Isso. Então, o que eu quero que as pessoas entendam? Quem tem a síndrome do ovário policístico e está com alteração hormonal, o corpo se comporta como se fosse um corpo de gordinho, um corpo de diabético mesmo. Tá, ele tem uma reação como se fosse a do diabético dessa produção de insulina. Exatamente, isso. Bom, resolvemos a primeira parte, que é, muitas vezes, inclusive, indicação dos ginecologistas, colocar a pílula anticoncepcional para... É uma das formas de tratamento. Aí a gente vai para o lado de cá. Você diria, e até se você quiser falar dos itens separadamente, o que está aqui não pode ser consumido, não deve ou pode ser consumido com moderação, ou qual é a ideia? Então vamos lá, você falou assim, Fê, isso pode se desenvolver na adolescência ou adulto? Na fase adulta. Tanto faz. Vai depender do momento que o teu corpo startar esse gatilho, porque tá lá na tua genética. Tá lá, uma hora vai. Tá lá. Se eu dou estímulo, eu posso antecipar, ou meu corpo pode se adaptar e não acontecer nada. Mas, em geral, se eu introduzo esses alimentos, principalmente, né, na pré-adolescência, adolescência, onde os hormônios estão sendo adaptados e sendo produzidos em grande quantidade, ou seja, eu vou mexer nesse eixo de andrógenos, de insulina, e vou mexer também na adrenal, porque a adrenal produz hormônios andrógenos, e quando eu dou carboidratos simples, gorduras saturadas, gorduras trans, eu ativo esse sistema. Então, a chance dela desenvolver a síndrome do ovário é muito grande. Já está lá, já faz parte dela. Ela pode ativar ou não, dependendo do que vai entrar. Quando for adulto, às vezes por um estado de estresse ou um estado que você se descuidou da alimentação, também você pode startar isso. Perfeito. Mas sabe o que eu ia te perguntar? O seguinte, a gente brinquei aqui na pauta que assim, são elementos que realmente eu já tirei da minha alimentação há algum tempo e não faço questão nenhuma de voltar. Né? Eu acho que a massa você pode trocar pela integral e tudo mais, você vai dar isso como dica. Exatamente. Agora, eu não entendi isso aqui. O que é esta parte aqui? Porque tem suco, tem chocolate, tem chá. Não é chá não. É o suco de uva, que não é de uva mesmo. Ah, isso aqui não é um chá. Não. Isso é achocolatado. Então agora eu entendi, porque ele tá nessa xícara. Falei, é um chá. Não. É achocolatado. Achocolatado, então não tem nada que salve aqui mesmo. Eu ainda achei que tinha alguma coisa que ela fala, não, você tomar um chazinho é bom. Não, daqui a pouquinho ela conta o que vai ser bom, mas não tá aqui na mesa. Não tá na mesa. Mas vamos falar assim... a nível desses alimentos que estão aqui. Quando a gente é criança, as mães dão isso aqui porque acham que é de criança, né? Dão essas balinhas, esses docinhos cheios de corantes, dão as bolachinhas recheadas, os bolinhos, dão pra criança levar de lanche. Ó, isso. O wafelzinho é bom. Só que as mães não sabem que é rico em gordura trans, saturada, farinha, cheio de glúten. Então, o problema do glúten é consumir em excesso, né? E aí você pode ter uma hipersensibilização e tal. E gerar outro problema. Então, aqui mas você tem... Mas tem um monte de adulto que come isso aqui, toma com leite, bota no leite. Isso. E aí eu tenho farinhas, né? Com nada de fibra. E muitas vezes, quando fala que é integral, a gente tem um percentual muito baixo de fibra, que vão insulinizar. Então, você está dando estímulos diariamente. E que criança que não come isso diariamente? Agora, se a gente for falar de uma fase adulta, por exemplo, a pessoa não vai poder comer isso aqui, você tem que trocar a fonte de carboidrato dessa paciente? Tem que trocar a fonte de carboidrato, né? Floco de aveia, floco de amaranto, floco de quinoa, introduzir no café da manhã os ovos para dar saciedade, fazer um shake com leite de castanha, uma proteína vegana, pode usar também, né? Batata usa de raízes, né? Batata. Isso, usar um pouquinho de tubérculo. O nosso corpo identifica carboidratos à base de tubérculo. Isso aqui, farinhas, né? É um alimento novo para um DNA antigo. Então, o nosso corpo não reconhece farinha, não trabalha bem com farinha, tá? E é por isso que comeu ficou. Exatamente. Outra coisa importante, achocolatado. Quando eu consumo um achocolatado, eu tenho um percentual de açúcar muito grande, quase nada de cacau. Eu sei que criança não vai comer cacau puro, mas existe um intermediário, né? Que é o chocolate tem umas marcas para criança agora tem muito umas boas. Marcas, exatamente. Muito boas. De chocolate meio amargo, mas que eles colocam xilitol, às vezes, para adoçar, que é legal, dalmatina, né?
Então, assim, suquinho de caixinha, muitos deles têm 10, 20% no máximo de alguma coisa de suco natural. E o resto é só açúcar, né? Então, você está induzindo o teu filho a ter uma síndrome metabólica. Os meninos é um pouquinho mais difícil, mas as meninas, a chance é muito grande, né? Tem de crescer com essa alimentação. Exatamente. Complicado. Mas, gente, vou falar. Ó, o macarrão instantâneo que tá aqui. Cheio de gordura trans e frito. Quem Quer não ver? sabe, macarrão é frito. Você come isso, Saulito? Não, esse não. Alguém aqui come macarrão instantâneo? Você come, Toninho? Você come, Carica? Nem na pressa? Não, nem na pressa, não tem. Você come, Toninho? Nem quando a mulher não tá em Lígia casa? também não. Então eu vou falar um negócio. Aprenderam todos com você bonita. Ninguém mais come essa porcaria aqui no nosso estúdio. Ah, que maravilha. Siga o exemplo aí, pessoal de casa, porque além de tudo ele é frito, né? Ele é frito, ele é um macarrão pré-frito. E se ele for inteiro? Eu já vi umas marcas que fazem um integral. O percentual é sei que lá. baixo. Não adianta nada. É tudo muito frito. baixo. Você quer comer carboidrato? Vai para uma lentilha, um grão de bico, feijão azul, feijão tradicional, um arroz integral, arroz negro, né? Hoje a gente tem ervilha. Vai para carboidratos a partir de grãos, né? Cereais, tubérculos. E legumes, né? com baixo índice glicêmico, tipo abobrinha, berinjela, Adoro. a cenoura. Inclusive, a dieta para quem tem ovário policístico é uma dieta à base de legumes, folhas e proteína. Então, assim, o carboidrato é muito pouco, é muito bem dosado, porque o corpo, mesmo com carboidratos saudáveis, nesse tipo de patologia, ele não lida bem. Então, é legal você dizer isso, porque essas pessoas Porque acham... a pessoa vai, mesmo que ela treina, come carboidrato saudável, o corpo não lidando bem com aquela carga de carboidrato, ele sempre vai engordando aos pouquinhos, vai ganhando um pouquinho de gordura. Aí quando ela vê, depois de uns 2, 3 anos, já está muito grande. E mesmo tirando um monte de coisa da alimentação e achando que está fazendo tudo certo. Exatamente. Você sabe que algumas vezes eu noto, por isso que eu gosto que vocês digam, porque são vocês que têm que passar tudo isso. Eu aprendi muito, claro, entrevistando e tal, e eu gosto de estudar essa área. É um assunto que me fascina. Saúde, né? É muito gostoso. E eu, há muito tempo que toda vez que me perguntam, mas que eu posto uma foto lá, você já deve ter visto no meu Insta, por que não tem tal coisa de carboidrato? Todo mundo me pergunta isso. E eu aprendi que carboidrato, mesmo que seja fonte de energia, esses que estão aqui, são venenos. São venenos Ou mesmo. você busca fonte de energia em outros alimentos, ou você vai engordar. E aí cada um faz a sua escolha. As pessoas se apoiam muito em ter energia à base de carboidrato. Eles sabem que o foco do carboidrato é dar energia. Mas às vezes a gente precisa dar cofatores para a mitocôndria trabalhar. Então, às vezes eu tenho déficit de energia porque falta vitaminas e minerais. E não é nesses alimentos que eu vou obter vitaminas e minerais. E vamos combinar né? que hoje a gente não gasta como gastava-se Não, antigamente? a gente é mais sedentário mesmo que a gente treine todos os dias. Mesmo que vá para gente academia 1 hora por dia, não gasta se você comer um prato de macarrão. Não. Precisa de jeito muito nenhum. mais. Não é em termos de caloria, é como aquele alimento se comporta metabolicamente no meu corpo. Perfeito. Como ele digere, como ele é absorvido e como ele faz os meus hormônios trabalharem. Perfeito. É mais em relação a isso. Sensacional, né? Vamos colocar a perguntinha do público, é isso, Má? Vamos lá. Perguntinha na tela. Vamos ver. Um beijo para Giovana, obrigada. Se evitarmos os carboidratos, então temos que aumentar a proporção de gorduras na dieta. Ela coloca exatamente isso que a gente está falando. Então, se a gente diminuir carboidrato, evitar essas fontes, tem que aumentar a gordura na dieta para ter também energia, ou a gente tem que aumentar a proteína? Como é que é essa relação? Nesse caso, a gente aumenta a porção de legumes e folhas para dar maior saciedade, aumenta um pouco a porção da proteína, pode aumentar um pouco sim da gordura, mas não fazer aquela dieta high fat. Né? Porque às vezes a pessoa faz a dieta low carb e high fat. Não dá certo, porque também quem tem a síndrome do ovário policístico, né, como é toda destrambelhada, também não queima muita gordura. Então não adianta botar o óleo de coco, botar o óleo de não sei o que. Então não adianta colocar muita gordura, porque nem a célula trabalha bem com isso. Entendi. Então também pode ganhar peso nesse caso. Tem que ser uma dieta muito ajustada. Aproveitando que a Fê é especialista no assunto, ela bate o olho no consultório, ela sabe direitinho, sem os exames, claro que faz os exames, etc. Mas ela bate o olho e fala assim, você tem a síndrome dos ovários policísticos. Hoje você pode dizer que aumentaram os casos que tem uma porcentagem que a gente destacaria de mulheres no Brasil com
síndrome dos ovários policísticos? Tem sim. Em torno de 30%, 40% das mulheres têm a síndrome do ovário. A maioria não sabe, a maioria chega no consultório já com o corpo deformado, porque imagina a insulina trabalhando direto e o hormônio andrógeno. Você altera a estrutura do corpo feminino. Então, às vezes, fazendo um outro tratamento, bloqueando esses hormônios, às vezes a gente consegue evoluir isso, mas às vezes não. Porque você ganhou aquela estrutura óssea, né? A insulina trabalhando, ela mexe também na estrutura óssea. Tá? Então, às vezes, a mulher ela ganha um tamanho de quadril e de ombro que a gente não consegue voltar para o padrão feminino. A gente já vai falar se existem medicamentos também que podem ser aliados nessa hora. A gente não pode falar, claro, marca, mas podemos falar princípio ativo. Mas antes tem os alimentos na tela, que eu acho que esse a gente pode. Vamos lá. Muitas folhas, muitas, todas as folhas, né? No caso aqui a gente vai ter muito fitoquímico. Na síndrome do ovário policístico, a gente, por ter um aumento de hormônios, a gente metaboliza todos esses hormônios no fígado. Então o que acontece? Se eu tenho mais hormônios, eu sobrecarrego o meu fígado também. Então o meu processo de detoxificação, ele é muito prejudicado em relação a uma pessoa normal, uma mulher normal. Tá. Então, uma mulher com ovários policísticos tem mais chances de ter gordura no fígado. Exatamente. Olha como bola de neve. Então, assim, tudo leva a mulher a ficar gordinha. Tudo leva. Esse é o resultado final. Esse é o resultado final. E aí, quando eu dou folhas verdes escuras, eu melhoro o processo de detoxificação, melhoro a flora intestinal. Próxima imagem, tá bonita essa, hein? Brócolis. Isso, a família das brássicas, né? A família das brássicas, ela tem um composto que inibe um pouco a conversão, né, da produção de estrogênios. Então, como eu tenho mais andrógenos, mais testosterona, convertendo em estrona, eu consigo dar uma bloqueada. Resveratrol também faz isso. E o brócolis é considerado um carboidrato de baixo índice glicêmico? Na verdade, ele quase não tem carboidratos. Sério? É. Porque a gente fala de carboidratos de baixo índice glicêmico, é abóbora, cenoura. Ele quase não tem, então? Quase não tem. Aspargos, essa famíliazinha aí, quase nada de carboidrato. Coma muito, coma à vontade. Divirta-se. Coma à vontade. Que interessante. Você sabe por que eu achei que tinha? Porque já lembrei de outra coisa. A gente fez uma pauta falando daquela dieta cetogênica. Sim. E aí eu me lembro que eu acho que apareceu o brócolis e não podia entrar porque ele tira do efeito cetose. Mas ele então tem pouca... Né? Eu achei que tinha muito por causa... Mas não. É reação do organismo mesmo. Isso. Vamos comer muito brócolis. Para entrar em cetose, você tem que dar só proteína. Não pode dar mais nada. Não, fizemos a pauta, é um negócio bem... Enfim, é para quem aguentaria, bem específico, né? Vamos lá, o couve-flor, que é da mesma família. Pode comer muito. Tem ação detox também, o rabanete, todos eles. Que delícia. Tudo da mesma família. Vamos lá. Mas, e aspargos? Aspargos, rico em proteínas, então super sacietógeno. Quem tem a síndrome do ovário policístico também sente muita fome, tadinha das meninas. E aumenta a fome. Aumenta, porque você tem a resistência à insulina, a tua célula entende que não está recebendo carboidrato, né, no tempo, na velocidade certa, então ele aciona outros neurotransmissores de estar com fome. Frutas vermelhas, elas têm ação de baixar a glicemia, então são fundamentais. Agora, qualquer outra fruta tem que tomar cuidado. Então a fruta a gente pode dar na síndrome do ovário policístico, mas não pode ser mais que 3 frutas. A gente tem que introduzir uma base de gordura, uma fruta vermelha que tem pouca frutose, né? Juntar uma chia junto, que foi aquela explicação que eu dei uma vez falando sobre frutas. Atende muito bem. Diminui o índice glicêmico. Tem que tomar cuidado também. Próxima imagem. O coco e o óleo de coco, nesse caso, o quanto é permitido para uma mulher que tem a síndrome dos ovários policísticos? Eu sei que as meninas cozinham muito com óleo de coco, né, que assistem o programa. Pouquinho, sempre assim, para untar uma frigideira, para não grudar, coisas muito pouquinhas. Pincelar. O que tem de legal no óleo de coco? Ele inibe a 5-alfa-redutase. Então, ele não converte tanto a sua testosterona em DHT. Com isso, você tem menos queda de cabelo e menos acne para a mulher. É legal. Então, fora que diminui a questão da síndrome fúngica, que também é muito comum em mulheres. E quando tem ovário policístico, tudo parece que... Tudo piora. E quem tem resistência à insulina, piora a síndrome fúngica. Então, aumenta o nível de cândida também. Sabe o que eu ia te perguntar, Fê? Agora me veio isso na cabeça. Você vê que uma coisa puxa a outra. É muito complexo. Começa num problema e é por isso que vira uma bola de neve. É muito complexo. Uma mulher com síndrome de ovários policísticos, que não sabe, que não trata, que não vê aí problema na alimentação e come tudo e tal, ela pode desenvolver diabetes porque ela tem a síndrome dos ovários policísticos? Ela pode não ser gordinha e desenvolver o diabetes, pode ser até na gestação.
É aí que aparece. Pode aparecer. Ou aparecer, assim, teve uma fase muito de estresse muito forte e desenvolver mesmo, né? Eu sempre falo, ninguém gosta de comer esses alimentos, assim, do nada. Geralmente também o corpo pede. Então, quando o corpo está pedindo muitos alimentos à base de farinha, desconfie, porque tem alguma coisa errada. Entendi. Né? Ninguém consegue comer muito brócolis. Ninguém consegue comer muito brócolis. Ninguém consegue tomar o óleo de coco copo. Ninguém consegue. Mas por que esses alimentos, né? Eu sempre faço o paciente refletir. Por que esses alimentos a gente faz? Lógico que eles ativam o mecanismo de vício? Ativam. Mas se o meu corpo também está pedindo muito, o que será que tem de errado nele? Entendi. O corpo não é programado para comer isso. Faz todo sentido o que você está falando. Tá. Faz todo sentido. Vamos lá. Semente de abóbora também é legal? A semente de abóbora faz o mesmo papel, no caso do óleo de coco, de inibir a 5-alfa-redutase. Tá. Então, diminuir a conversão da testosterona em DHT. Melhorar a acne. Vamos pro próximo. Tem mais 2 imagens lindas. Esse aqui é o feijão? Não, é chia? Ah, é que ampliou. Essa é a chia. Ah, a chia. A chia ela ajuda a fazer o controle glicêmico, né? Então, nas frutas, no caso, às vezes faz uma sopa, quer fazer uma sopa de abóbora. A gente sabe que é low carb, mas joga uma sementinha de chia. E dá mais fibra, né? Isso, dá mais fibra. Então, a gente consegue sempre controlar a glicemia. Se eu controlo a glicemia, libero menos insulina, ativo menos o meu ovário para não ter tanta testosterona livre, tanto andrógeno livre. E é aquilo que você falou, acumular gordura. E aqui, o floco de aveia, como fonte de carboidrato. O floco de aveia tem carboidrato. Ele vai dar energia, super sacietógeno. Pode bater num shake, pode fazer um mingauzinho com leite de, sei lá, amêndoa, castanha, próprio leite de aveia, né? Comer com frutas. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Pra gente fechar, a gente vai se aproximando do final da pauta, mas é o seguinte. Uma mulher que tinha síndrome de ovários policísticos, ficou um tempão para engravidar, fez tratamento, porque a gente sabe que um dos problemas pode ser infertilidade. Conseguiu. O que isso acarreta durante a gravidez? Porque aqueles ovários estão ali, mas a gente está sob outros hormônios, porque é uma gravidez e a gente produz outros hormônios na gravidez. Mas até que ponto esses ovários policísticos e essa síndrome pode interferir numa gravidez para que ela não seja saudável? Você vai criar a questão do diabetes do tipo 2. A chance é maior de ter diabetes do tipo 2. E você tendo diabetes do tipo 2, produzindo mais insulina, você vai ter o crescimento anormal do bebê. Você vai ter uma criança que vai fazer mais células de gordura, vai ter um padrão metabólico diferenciado, com mais célula de gordura. A chance dela ser gordinha ao longo da vida é muito maior. É maior. Isso. E todo mundo acha lindo, bebezão, né? Nasceu grandão, gente, às vezes é um problema que, poxa vida, não faz nem. As mulheres não podem achar que ser grandes é normal. Ou que ser mais rechuchudas é a genética. Não. Ali a gente tem marcadores que não estão trabalhando de forma correta. Vamos descobrir e vamos tratar. Tem que tratar. Essa é a medicina preventiva e a nutrição preventiva. Para fechar, medicamento de diabético funciona para quem tem síndrome dos ovários policísticos e deve ser inserido? Então, nesses casos, principalmente que venha ganhando peso frequente, os médicos costumam introduzir alguns hipoglicemiantes para melhorar a ação do receptor, né? Ou para controlar a liberação de insulina a partir do pâncreas. E isso é fundamental. Se tiver essa necessidade, se o médico achar que é necessário, não achem que isso é ruim, porque não tratar é pior do que usar a medicação. Usar essa medicação. Isso. O papo é sério, eu só posso te agradecer. Obrigada, viu? Arrasou sempre. Olha como uma coisa leva a outra, como é uma bola de neve que a gente não consegue nem e não deem para os seus filhos, evitem ao máximo. E pra gente também, né? Olhando aqui é complicado, viu? Não é brincadeira. Qual item aqui? Eu não sei. Assim, talvez o biscoito de polvilho. O biscoito de polvilho de vez em quando, bem dosado. Acho até, enfim, digamos da brincadeira toda aqui, talvez o menos pior. Mas se comer muito, exatamente. Não vai ter jeito. Quer seguir? Fernandinha Paulucci no Insta, vai lá, @FePaulucciNutri. O Paulucci é com 2 Cs e o Nutri, né, é com I também no final. Então, FePaulucci-Nutri. E convida todo mundo para conhecer seu restaurante. Vou convidar. Eu tenho um restaurante orgânico ali no Itaim, região sul, aqui de São Paulo, tá? Fica na Rua Clodomiro Amazonas, 473. Natu. Natu. Tem que ir. Uma delícia, vocês vão adorar. Obrigada.